Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, e agora suplicamos pela tua igreja. Guarda os nossos irmãos, da graça, da vitória, sustenta cada servo teu com a tua mão forte e poderosa. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa cada família, toma em tuas santas mãos, Senhor, as nossas vidas. Abençoa os idosos na tua casa, os teus ministros, meu Senhor, os missionários em outros países. Guarda, Senhor amado, toda a tua obra. Guarda a tua igreja na cidade e no interior. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Também suplicamos, Pai, pelos nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, Pai, os que estão sempre conosco. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nosso desejo, desde que iniciamos o trabalho na nossa a atividade na congregação da Igreja Portugal, à época, nós tínhamos um pensamento: ajudar os jovens, ajudar os que estavam começando. O tempo passou, estamos no ano 32 da nossa programação radiofônica e temos o mesmo objetivo, mesmo desejo, mesmo princípio, mesma mensagem. Mudou muito, mudem o que quiser. A palavra do nosso Senhor não muda e não mudaremos nosso rumo, não mudaremos os nossos objetivos. A palavra é esta, a verdade é esta, qualquer outra verdade rejeitamos. Esta é a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, a bondade do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do céu. Não tem negócio, não tem nada para fazer mudar. Nossa meditação, meus amados irmãos, Salmo de número 44, versículos 15 a 26. Nós sempre aprendemos e devemos nos inteirar do projeto divino, o propósito divino para cada ser humano. Salmo 44, versículo 15. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a minha vergonha no meu rosto. E a voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste em lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor.
Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. A nossa alma está abatida até o pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, em qualquer época, em qualquer geração, os que têm consciência falam com Deus e confessam os seus pecados, porque não há homem que não peque e toda geração tem suas crises. Então vamos orar e vamos aprender juntos. Querido Senhor, te louvamos pela leitura em Tua Santa Palavra, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa e guarda a Tua igreja na cidade, no interior, abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, novos convertidos, cada servo Teu, os idosos, Pai, os Teus ministros, toda a Tua igreja. Toma em Tuas santas mãos, Pai bendito, toda a Tua igreja. Aguarda, meu Senhor, os que estão trabalhando no campo, os que estão levando a preciosa semente. Ajuda, opera maravilhas na vida da igreja. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, toda geração tem crise, cada geração tem crise. A confissão feita nesta leitura era muito apropriada para o salmista no primeiro milênio antes de Cristo. Há cerca de 3.000 anos, o salmista compôs este salmo falando da história, expondo para Deus, que é soberano, conhecedor de todas as coisas, e ele expondo a aflição do seu povo. É bom lembrar um pouco, um século e meio mais ou menos antes deste salmo, nós temos o livro de Juízes, aquela degradação moral e espiritual, e o Gideão estava lá fazendo uma colheita apressada para salvar alimento para sua família, porque os midianitas eram os inimigos da vez. Passou aquela fase, aí veio uma outra crise muito grave, e os inimigos eram os filisteus. Quando Davi, o salmista, aparece na história, o grande inimigo de Israel eram os filisteus. Na região que hoje é a faixa de Gaza, existiam 5 cidades-estados. Eram cidades independentes, cada uma com um rei, e se juntavam para fazer guerra. Esta arte de matar não foi coisa inventada agora. Guerras faz parte da história das conquistas. E o salmista confessa diante de Deus um problema por causa dos vizinhos. Ele diz: os nossos vizinhos zombam de nós, blasfemam de Deus, fazem muito mal. Os vizinhos. É muito provável que ele tivesse em mente os próprios filisteus, que tinham tecnologia, eles tinham conhecimento de fundição, alguma coisa que Israel ainda não tinha.
e eles exploravam muito os colonos de Israel, recém-chegados ali, muitos deles não tinham recurso nenhum. Então, aqui nesta leitura é uma confissão do salmista em relação aos problemas. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. Por quê? Porque tinha vizinhos que eram inimigos, escarnecedores. Eles passaram por grandes problemas e a maioria dos problemas, os processos, envolvia os pagãos, inimigos do povo de Deus, inimigos do próprio Deus. E o salmista diz: nós ficamos confusos, como é que somos o povo eleito e sofremos a opressão do inimigo, a opressão do pagão, a opressão dos inimigos de Deus. Então, ele fala sobre estes inimigos na parte anterior, no contexto do Salmo. Aqui no versículo 15, aí ele diz que, em consequência daquilo, eles estão confusos, envergonhados, mas fica claro por quê. Muito claro. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. O inimigo era inimigo de Deus e dos homens, e vingador porque criava um clima de terror contra os vizinhos, que era exatamente Israel. No versículo 17, ele diz aqui: tudo isto nos sobreveio, contudo não esquecemos de ti. A visita que o Davi fez ao acampamento militar de Saul e viu e ouviu, ele viu o gigante Golias e ouviu as blasfêmias, tanto do Golias quanto dos pertencentes, dos filisteus, que pertenciam àquele agrupamento, àquele exército inimigo. Como existia determinadas regras, sempre houve alguma regra. Existia uma regra para iniciar uma batalha daquela, para iniciar realmente a luta, o corpo a corpo. Cada uma das partes enviaria um guerreiro. Envia o guerreiro e vão disputar ali como se fosse uma entrada, é o desafio inicial. E neste momento, quem perder já fica em desvantagem. Mas o gigante tinha muita experiência e o rapaz não tinha. Só que o gigante vinha em nome da sua própria experiência e o rapaz foi em nome do Senhor. Então aqui neste salmo ele está falando da grande dificuldade. Imagina um inexperiente lutando com um guerreiro experiente. E ele diz: aconteceram essas coisas, mas nós não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. A aliança feita pelo Senhor envolvia a proteção. Então, mesmo havendo falha do lado do seu povo, mesmo havendo, muitas vezes, incompreensão, muitas vezes, carnalidade, muitas vezes, até interesse, como foi o caso de Acã, se locupletar dos bens do inimigo. Mas aqui tem uma confissão.
Houve os problemas, mas nós não esquecemos de ti, não esquecemos da aliança, não quebramos a aliança, o nosso coração não voltou atrás e os nossos passos não se desviaram dos teus caminhos. Os nossos passos não se desviaram das tuas veredas. Ainda que experimentamos, ainda que tenhamos sofrido no deserto, ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões, é uma referência à inhospitalidade do deserto. O deserto nunca foi um lugar apropriado para moradia. Muito embora existisse aqui, ali, acolá, os oásis e tal, mas o deserto sempre tem a sua aprovação natural, condizente com a natureza do lugar. E o salmista diz: ainda que nos colocaste nesta provação, ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões, nós fomos colocados numa experiência de sombra da morte. Passamos pela sombra, pelo vale da sombra da morte. Mas não nos esquecemos de Deus. Meus amados irmãos, a vitória, o segredo da vitória, não esquecer do Senhor. Não nos esquecemos de Deus, não esquecemos o nome do nosso Deus e não estendemos as mãos para um Deus estranho. Se porventura tivéssemos feito isto, o Senhor não saberia? Porventura não esquadrinhará Deus tudo isto, pois Ele sabe os segredos do coração. Os segredos de cada coração. Todo coração tem segredo. Nós devemos ter alguns segredos. Por que é bom ter esta reserva no coração? Porque nem todo mundo crê no que a gente crê. Nem todo mundo acredita no testemunho verbal que a gente dá. Nem todo mundo acredita na fé que a gente tem. Nem todos entendem a comunhão que temos com nosso Deus. Então, mantenha o segredo, mantenha silêncio, fale só quando necessário e possível. Não jogue pérolas para os porcos, pérolas não alimentam porcos. Aqui no versículo 22 ele diz: sim, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia nós estamos sujeitos, todos os dias estamos expostos à morte, todo dia, todo tempo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todo tempo estamos expostos ao sofrimento. Aí vem um pedido, quase que um desespero, um clamor desesperado. Aqui, desperta, porque dorme, Senhor. É como se Deus dormisse. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Muitas vezes, meus amados irmãos, nossas provações, nossos sofrimentos, nossas lutas, parece que a gente está só, parece que a gente foi abandonado. Muitos têm esta sensação. O Gideão que eu me referi no começo lá, lutando contra a praga dos midianitas, que invadiam a terra, que assolavam, que roubavam. Quando apareceu o anjo do Senhor e falou com ele, com aquela saudação que ele achou muito estranho,
O Senhor é contigo, varão valoroso. E ele diz, se o Senhor é conosco, por que tem acontecido tanto isto? Tanto desastre? Porque nem parece que seja verdade o que nossos pais nos contaram. O Gideão questionando o anjo do Senhor. O Gideão tinha uma experiência de sofrimento ali nos seus dias. Um homem simples do campo. O pai era um homem do campo, só que naquela época não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que queria. O pai dele tinha até mesmo uma casa de deuses. Louvado seja o nosso Senhor. E o Gideão, que experimentou aquilo, também tinha, quem sabe, essa sensação de estar só. Aqui o salmista tem esta sensação de estar só. Desperta, Senhor, porque dorme, acorda, não nos rejeite para sempre. Porque esconde a tua face e te esqueces de nossa miséria e da nossa opressão. Era um grito de socorro, um grito por ajuda. Era o clamor, meus queridos. O caminho é este. O caminho é este. Tem problema no caminho, tem dificuldade para caminhar, tem opressão do inimigo. O caminho é este, é o altar de Deus, é ir na presença de Deus, é buscar a graça salvadora, buscar o conselho divino, se inteirar com o Senhor e se renovar. No versículo 25, ele diz, pois a nossa alma está abatida até o pó. A nossa alma está abatida até o pó. Nós estamos como que apegados ao chão. Estamos caídos, prostrados. O ventre no chão, rastejando. É uma figura de linguagem até difícil para a gente entender. Tem algumas versões que ainda piora. Mas ele pede socorro. O último versículo aqui, ele diz, levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Meus queridos irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, a grandeza do Senhor, quem contaria vitória? Quem venceria? Quem de nós sairíamos fortalecidos, vencedores? Ainda bem que o Senhor não esqueceu de ter misericórdia. Vamos continuar, meus amados, servindo o Senhor, reconhecendo nossa falha, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo nossas necessidades e levando aos cuidados do Senhor. Cantamos há século que a Igreja do Senhor Jesus canta. Em Jesus, amigos, temos mais chegados que irmão, e levemos a Ele as nossas necessidades em oração. É bom fazer isto, levar nossos problemas ao Senhor, contar a Ele na nossa oração. Pode contar a alguém? Pode. Pode recorrer a alguém? Pode. Mas principalmente, primeiramente, ao nosso Senhor. Vamos fazer a nossa oração, orando ao Senhor Deus pelos nossos queridos irmãos que estão na obra missionária. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja, suplicamos pela tua igreja no nosso país, suplicamos pela tua igreja em toda a terra. Te apresentamos, meu Senhor, os teus servos que foram enviados de suas terras para terras longínquas, para outros países, ó Deus, para proclamar a salvação. Dá graça, oportunidade, sabedoria
opera maravilhas e salva almas para o teu reino, Senhor. Deus bondoso e santo, Senhor do céu e da terra, manifesta a tua graça, orientando, Senhor, cada servo teu pelo teu Santo Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela vitória que vem, meu Senhor, através do teu nome, da tua misericórdia. Pai bendito, dá-nos a tua graça, fortalece-nos cada dia e nos dá, Senhor, companheiros fiéis na tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.